Olá, meu nome é Luiz Maia, eu sou professor do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública, Profiap UFRPE. O nosso programa é um programa de mestrado profissional em rede e nós temos aí unidades espalhadas por diferentes universidades federais do Brasil. E essa série de vídeos que nós estamos gravando é um esforço que a gente está fazendo para tentar levar um pouco de informação sobre como tem sido a construção da nossa vivência e o que a gente tem alcançado até aqui. Então eu estou aqui hoje acompanhado do professor Jorge Correia Neto, colega lá no programa do Profiap, e com Wagner Soares, que é um ex-discente, né, um egresso do nosso programa, e queria iniciar esse bate-papo aqui conversando um pouco, perguntando para vocês como que foi assim chegar ao tema que foi trabalhado no trabalho de conclusão, como é que foi o desafio de definir o tema, a relevância dele, como que iniciou-se esse trabalho de vocês dois. Jorge, quer começar? Vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo aqui do Profiap. Trabalhando um pouquinho mais especificamente sobre o projeto do Wagner, isso também foi uma aproximação sucessiva. A área de interesse das minhas pesquisas tem sido transparência e dados abertos, e aos pouquinhos eu fui inserindo o Wagner nessa área de pesquisa, ele foi gostando, e aí a gente teve a oportunidade, Maia, de conversar com o pessoal do CTDA, o nosso Comitê de Transparência e Dados Abertos da universidade. Vimos que precisava ser feito muita coisa ainda nesse grupo, a legislação tinha avançado e a gente ainda precisava construir mais instrumentos que dessem força a essa transparência. Então, foi a partir daí que a gente foi criando um foco para a pesquisa do Wagner, para deixar que ele fale um pouquinho mais sobre ela especificamente. Olá, meu nome é Wagner Soares, sou ex-aluno, né, como falou o professor Maia, egresso aí do Profiap, mestrado em Administração Pública, e juntamente com o professor Jorge Correia, eu sempre esqueço o sobrenome final dele e ele sempre me perdoa, graças a Deus. Gente, foi um trabalho que eu diria árduo, mas compensador. Um trabalho que começou com várias características que a gente tinha de ideias iniciais para desenvolvê-lo e que ao final foi totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. A gente começou, só para se ter ideia, com um trabalho que se trataria sobre gamificação, depois de um DW, com um sistema de concessão de diárias e passagens, o SCDP, e ao longo do caminho se transformou em framework, uma proposta lá de framework, eu não tinha nenhuma ideia, mesmo assim estava topando fazer isso, mesmo que eu estava meio que metido, né, metido a besta a tentar trabalhar isso aí, mas com uma luz aí que veio no meio do caminho e que a gente conseguiu fazer a mudança certa, na hora certa, e conseguiu tratar sobre dados abertos. Dados abertos, que é um tema muito importante hoje na administração pública, porque a gente trata com dados públicos produzidos na administração. Então, pessoal, legal. Olha só, quando a gente vai propor um projeto como esse, já tem lá alguns desafios, mas quando a gente vai executar, a gente acaba encontrando uma série de obstáculos e tendo que adquirir algumas competências, coisas que a gente não sabia fazer. E aí queria ouvir primeiro o Wagner, depois o Jorge talvez possa completar. Como é que foram assim os obstáculos, os desafios que vocês acabaram superando ao longo dessa trajetória? Ótima pergunta. E quando você vem com essa pergunta, vem um flashback de tudo aquilo que foi passado, de tudo aquilo que a gente conseguiu ao longo do tempo construir. Passar e construir, né? Trazer como um produto final. A gente sabe que dados abertos, eles são dados que são produzidos dentro de um local de trabalho, produzido até mesmo num setor pequeno que a gente acha que não tem, sei lá, grande valia, um departamento, seja ele acadêmico, seja ele administrativo, são dados.
E dados, a gente sabe que é riqueza, dado é petróleo. A gente não pode subestimar isso aí. Então, esse tema, quando eu me deparei com ele, foi uma luz, né? Uma luz no fim do túnel, porque eu precisava me agarrar a algo para poder produzir algo e trazer para a nossa instituição algo que fosse positivo, algo que pudesse, de fato, transformar rotinas, transformar atividades de trabalho e trazer não somente para a própria administração, mas para a sociedade civil um resultado. Então, ao longo do caminho, a gente viu que os temas eles foram mudando, porque existiram, obviamente, alguns problemas, percalços, existiram dificuldades, mas essas dificuldades eu posso dizer que são necessárias para que a gente possa crescer e amadurecer para chegar lá no final e ter como resultado uma boa apresentação, um bom trabalho, né? Um bom produto. Essas dificuldades que existiram, elas em nada fizeram com que eu pudesse afastar-me, né, do meu produto. Às vezes vem um desânimo, obviamente, e às vezes vem aquela vontade de querer largar tudo, deixar as coisas meio que de lado, mas no final das contas a gente entende que não somente eu, mas outras pessoas precisam daquilo que está sendo produzido. Talvez uma resposta para alguma coisa, quem sabe. Legal. Quer completar um pouco, Jorge? Quero. Eu diria que a gente também tem que pensar, Wagner, em dois aspectos. O primeiro, legal, que é o volume de leis que existem hoje, saindo toda quinzena tem alguma coisa nova e tal. E aspectos também da própria maturidade do aluno como pesquisador. Então, um dos primeiros desafios é construir essa competência como pesquisador para ir dando conta de cada uma das etapas do que foi planejado. E, na reta final, conseguir fazer isso dentro de um prazo razoável, trazendo não só os produtos finais, como o Luiz comentou, mas também isso dentro de um prazo razoável que a academia nos exige. Acho que eu tenho mais esses dois pontos aí para agregar. Pois é, então, a gente sabe que, além desses desafios todos, né, uma hora que a gente chega ao final, um projeto bem sucedido como foi o de vocês, a gente tem aquela felicidade de concluir, né, mais um mestre que a gente está contribuindo aí para a administração pública, mas o impacto da pós-graduação vai além apenas a formação de quadros, né? Então, como é que vocês veem, assim, no trabalho de vocês, o impacto sobre a organização, né? O Wagner é um servidor da universidade, como é que isso reverberou, repercutiu na organização, nas mudanças aí de alguns processos? Quais seriam, digamos assim, os frutos palpáveis desse trabalho tão legal que vocês desenvolveram? Quer começar, Jorge? Bom, eu acho que um dos pontos principais é fazer com que a universidade acorde para esse momento de que tantas legislações, tantas normativas estão sendo publicadas e obrigando cada vez mais que o gestor público seja transparente em seus atos. Isso vai desde uma contratação de servidores, concursos e tudo mais, tá? Licitações, contratações de uma maneira geral. Então, acho que o impacto do que Wagner fez, a gente está começando a sentir agora, o impacto na abertura cada vez maior e dentro de uma lógica, de um modelo concebido, e não aleatoriamente, mas um modelo concebido de como a gente deve publicar esses dados e com que frequência atualizá-los, né, Wagner? Acho que esse seria um ponto legal de reverberação. Sim, verdade. Quando a gente se depara com esse tema, professor Jorge, professor Maia, a gente começa a pensar o quanto a gente pode melhorar o nosso dia a dia, nossas atividades, nossas ações, não somente nelas, mas também um retorno que a gente pode dar para a sociedade. A gente não pensa um pouco, não para pensar um pouco, mas os dados que são produzidos na administração, eles servem para tomadas de decisões em muitos momentos. E para a produção, inclusive, de programas, de projetos, que pode trazer para a sociedade, né? Só trazendo aqui como exemplo, a Holanda, por exemplo, trouxe
ali um aplicativo onde você, querendo buscar ali no meio da cidade, onde havia, ou onde há, né, banheiros públicos, você encontrar rapidamente, porque aqueles dados já estão catalogados. Então, aquilo ali, através de um aplicativo, é bem simples de se fazer. Então, algumas tomadas de decisões a gente pode fazer para a sociedade, através de dados que são produzidos dentro da administração pública. Então, a gente não para um pouco para pensar sobre isso, né? O que é que isso pode trazer de positivo para a sociedade. E aí, no final, a gente reflete um pouco e pensa, é difícil, é trabalhoso, é complicado, mas qual o produto que a gente pode extrair disso? Né? Qual o resultado que a gente pode trazer para a sociedade através disso? É algo que a gente deve pensar um pouco. Excelente. A informação, né? A informação ela é estratégica, inclusive para a gente ter uma cidade melhor, para ter uma sociedade mais bem informada, tomando melhores decisões, né? Pronto, então agora antes da gente terminar, eu queria passar a bola para o Wagner para ele dar um pouco de, né, uma dica, uma sugestão. Se ele tivesse que conversar com algum colega que está iniciando o programa ou está pensando em participar do Profiap, seja aqui na UFRPE, ou seja em alguma outra unidade, né? Na verdade, são mais de 30 espalhadas pelo Brasil todo. Se você teria alguma dica, alguma sugestão, ou eventualmente até tema de pesquisa, né? Que de alguma forma decorresse do que vocês estudaram. Alguma palavrinha no sentido de orientar aí quem está começando essa jornada? Tem sim. A gente está num período muito difícil, né? Tem a pandemia que chegou aí para atrapalhar, de certa forma, aquilo que a gente planejou para um ano. Planejou para um exercício, como a gente tem o costume de falar, né? Eu diria para vocês o seguinte, não se desmotivem. A gente tem problemas, esses problemas eles são diários, às vezes inúmeros, a gente não consegue às vezes dar conta normalmente de muito deles, mas tenham calma, tenham um pouco de paciência, tente conversar um pouco mais com o seu orientador, né? Tente buscar um pouco mais junto ao seu orientador. O meu orientador foi maravilhoso, eu posso dizer isso. Foi um pai, foi um amigo, foi um irmão em muitos momentos. Eu diria para vocês, tentem se aproximar mais, tentem trazer para vocês uma temática que seja mais tranquilo de ser trabalhado, que não haja tanta dificuldade para ser trabalhada. E diria que a motivação ela vem normalmente quando a gente tenta deixar de lado esses pequenos problemas. Eu sei que não parece ser tão fácil assim, né? Não parece ser tão fácil quando a gente fala, mas eu também já passei por isso. E eu também já avancei um pouco mais. Tem aqui à minha frente o professor Maia, tem aqui à minha frente o professor Jorge, que também já passaram por isso. Eles já passaram por isso. Vocês vão passar e vão conseguir. Eu diria que uma dica boa, tá? Tente reservar um espaço no dia, umas horinhas, para que vocês escrevam pelo menos uma lauda. Ou se não conseguir uma lauda, pelo menos um parágrafo. Mas que esse parágrafo ele vai acrescentar ao final. Se vocês revisarem esse parágrafo, pelo menos quando terminarem, após escreverem, vocês com certeza vão avançar bastante nessa escrita. Eu tinha um hábito muito ruim, não sei se ruim ou bom, mas dava um pouco de trabalho para o professor Jorge, que era quase nada. Ele dizia que já vinha tudo muito mastigado, né? Porque exatamente, talvez a minha área de formação ajudasse. Eu sou formado em letras, e eu meio que ia automaticamente fazendo uma autocorreção. Só que eu tentava, ao final do trabalho, do dia, daquilo que eu produzia, salvar aquilo ali e acrescentar ao meu trabalho final. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não esmoreçam, não se desmotivem, vocês vão conseguir, porque todos que estão aqui conseguiram, vocês também vão conseguir. Essa escrita, ela parece trabalhosa, mas vocês vão avançar um pouco mais. E como dica de trabalho, eu hoje já um pouco mais maduro em relação àquilo que já escrevi, entraria hoje como tema os dados abertos à luz da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema atual, um tema riquíssimo, e aí com a preocupação daquilo que eu também estou produzindo dados dentro da administração,
mas eu também tenho que ter a ideia, a preocupação de que esses dados não podem ser totalmente, ou nem todos eles podem ser totalmente expostos, né? Principalmente aqueles que são dados pessoais. Então, assim, essa é a ideia que eu trago para vocês e espero que seja útil e agradeço a participação. Excelente, Wagner. Professor Jorge, só para encerrar, queria reiterar aqui, né, o meu agradecimento pela participação de vocês. É muito importante não só a gente mostrar o que a universidade faz, mas o que esse programa de mestrado tem feito, né? A gente tem não apenas contribuído na formação de quadros cada vez mais qualificados, mas com impacto real, com impacto sobre a administração pública, sobre a qualidade do serviço público. Então, passo aí a palavra só para o Jorge fazer um fechamento, mas eu acho que, poxa, ficamos muito agradecidos pela ter iniciado essa série de diálogos com vocês. Bom, foi excelente a exposição do Wagner. Eu queria dizer que o esforço é grande, mesmo sendo, ou talvez, ainda por cima de ser um mestrado profissional, onde você continua trabalhando e vai também virar um pesquisador. Eu acho que esse é o grande mérito. Eu digo para o Wagner que, além de uma dissertação como trabalho final e além dos produtos técnicos ou tecnológicos que você vier a construir, você deve sair de um programa como esse como mestre. E isso eu acho que é uma mensagem para todos que estiverem pensando em entrar no Profiap. O esforço é grande, mas acho que é recompensador. Luiz, parabéns aí também pela iniciativa de montar esse Diálogos Profiap. Espero que tenhamos aqui ajudado a mais pessoas que estejam pensando em fazer esse mestrado. Excelente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Tchau.